Olá, amigos do YouTube, mais uma vez aqui para mais uma aula, sempre preparada com muito carinho e dedicação, para que vocês possam seguir aqui comigo e pedir para que as pessoas também se inscrevam aqui nesse canal. Meu nome é Eduardo Barreto, eu sou professor de Enneagrama, sou aconselhador, palestrante e facilitador. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante. Nós vamos falar sobre o medo. E tenho certeza que eu não conheço ninguém nesse planeta que não tenha medo, né? Muitas pessoas têm o medo, têm a consciência de que tem medo, e outras não têm consciência do medo. Então nós vamos explicar também como que isso ocorre, né? E o que vem a ser, na verdade, o medo. O medo que é um sentimento, uma emoção profundamente enraizada em todos nós e que sempre nos remete a limitações, né, que faz com que a gente não atinja os nossos objetivos ou fazer mesmo aquilo que desejamos. Então, a gente enxerga o medo como sendo um agente limitador, como sendo uma emoção que limita, e hoje nós vamos entender um pouco mais o funcionamento disso e por que, né, que o medo interfere assim nas nossas realizações. Bom, para começar, eu acho que vale a pena a gente entender tentar entender qual é a origem do medo, a fonte do medo, né? Então, seguindo falas de Krishnamurti, né, que é o grande líder espiritual que viveu um tempo atrás e que eu sigo com muita interesse, ele diz que a origem do medo está nos nossos pensamentos e no tempo. Quando ele fala na questão mais temporal, ele indica que nós temos os tempos passado, presente e futuro. Então, quando a gente remete aos medos do passado, na verdade são todas as lembranças que nós temos daquilo que não deu certo. Coisas que fizemos, coisas que não deu certo, ou coisas que nós deixamos de fazer por conta do medo. Então é como se o medo ficasse ali registrado em nossa memória. Então, tudo que possa vir a acontecer parecido com aquilo que aconteceu no passado e que remete a uma semelhança, o medo que está ali gravado em nossa memória, ele retoma, ele aparece. Então ele vem, então ele transita nesses tempos aí, de passado, presente e futuro. O medo no presente é quando nós estamos com situações de medo acontecendo no exato momento. Então, por exemplo, situações de guerra, situações de conflitos, situações onde nós estamos passando por privações, né? Então, o medo também, ele é uma emoção que transita também pelo tempo presente. E no tempo futuro, quando nós ficamos com medo das incertezas, né? Nós projetamos o medo naquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não é incerto, né? Daquilo que a gente não consegue entender ou saber de antemão. Então, o medo, ele é uma emoção que transita, né, por todos esse tempo aí. E, logicamente, como ele transita, ele tem essa liberdade, né? É uma coisa que está sempre presente com a gente, o tempo todo presente com a gente. O medo, né, ele se materializa, ou o medo, ele se apresenta através de nossos pensamentos. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa para fazer no futuro, preciso fazer alguma coisa amanhã, preciso dar uma apresentação amanhã. Eu já preparei meu conteúdo, eu já pesquisei a minha fala, então, na minha concepção, já está tudo muito bem engatilhado para que eu faça a minha apresentação. Porém, simplesmente pelo fato de eu não saber o que vai acontecer ou como vai ocorrer, eu começo a pensar a respeito dessa apresentação. Então, muitas vezes, esses pensamentos me tiram o sono, me causam insônia,
me traz ansiedade, me traz preocupação, né? E então o pensamento relacionado com o tempo futuro, ele amplifica essa emoção do medo que está dentro de todos nós, muito bem enraizada. Então, parece que é uma coisa assim que a gente não consegue se livrar, né? Parece que é uma coisa assim que faz parte da gente. Afinal de contas, desde que o ser humano se conhece como ser humano, o medo esteve presente. Os homens das cavernas tinham medo, né? Quando tinham que enfrentar animais, ou quando tinham que caçar, ou quando estavam em situações de fome e que precisavam sair à luta para poder caçar e trazer alimento para sua família, para si mesmo, né? Então, tudo isso também são situações nas quais ele teve que enfrentar, e isso ficou profundamente enraizado em nossa memória coletiva, eu diria, né? Então, o medo, a gente tem uma noção de que nós temos medo de quase tudo. Nós temos muitos medos. Nós temos medos de morrer, nós temos medo de perder as nossas funções vitais, né? Nós temos medo de acidente, de sofrer acidente, medos de perdermos a saúde, né? De termos a nossa saúde debilitada. Nós temos medo de pegar o vírus da Covid, medo de nossos relacionamentos acabarem, medo de que a nossa situação financeira afunde, né? Então, nós temos aí medos que estão com a gente praticamente o tempo todo, sempre com a gente. E quando a gente fala desses medos, a gente precisa entender que o medo é uma emoção causada por uma questão de tempo e uma questão também de pensamento. Mas como que a gente se livra desse medo? Como que a gente faz para poder se livrar desse medo? Então, deixar claro que o medo ele vai estar sempre presente, a gente não consegue se livrar dele. O que a gente pode fazer, literalmente, é ter a consciência de que ele existe, que é um passo interessante, muito bom, saber que o medo existe, e buscar alternativas para poder acolhê-lo, né? Acolher o medo significa o quê? Estar com medo, mas não deixar de fazer as coisas. Ou seja, aí vira um desafio, né? E muitas vezes, quando nós somos desafiados, e inconscientemente a gente foge de desafios, é porque a gente, na verdade, tem a baixa tolerância ao medo que a gente sente. E toda vez que a gente escapa do medo, ou tenta escapar, ou evitar fazer alguma coisa por conta do medo, o que acontece? O medo aumenta, ele cresce. E aí vai ficando mais difícil para a pessoa entrar dentro da perspectiva de conseguir controlar o medo. Então, e aí as pessoas ficam numa situação de conforto, né? Quando evitam o medo, ou quando não colocam na perspectiva de enfrentamento dos desafios que vêm da vida. Geralmente, a zona de conforto é muito interessante, né? Porque é um lugar de alta segurança e de pouco risco. Então, quando nós estamos no lugar da zona de conforto, que a zona de conforto é um lugar, quando nós estamos nesse lugar, nós estamos muito mais preocupados com o que vamos comer, o que vamos vestir, com quem a gente vai sair, que assunto que nós vamos conversar. São coisas mais leves, né? São coisas que, na verdade, não traz para a gente nenhum tipo de risco, né? E que beira até mesmo o prazer, uma coisa prazerosa. Então, o ser humano é muito ligado nessas coisas do prazer, né? Tudo que é prazeroso atrai o ser humano. Porém, tudo aquilo que é desprazeroso faz com que nós evitemos, né,
aquela situação. E o medo é uma delas. Então, quando nos encontramos em situação de medo, perceba que nós reagimos a ele. E essa reação ao medo, muitas vezes, é chamada de coragem. Ah, ele é corajoso. Então, nós podemos ter coragem e enfrentar o medo, ou fugir do medo, ou simplesmente congelar perante o medo. Essas são três possibilidades que nós, como seres de instinto, né, lembrando que nós somos animais mamíferos e nós temos os nossos instintos, então esses três tipos de reações acontecem diante de situações de medo. O medo é aquilo que tira da gente a perspectiva de fazer o que queremos, o que realmente queremos. Muitas vezes, quando a gente se envolve com medo, quando a gente se vincula a ele, com certeza nós estamos levando uma vida muito mais simples, sem riscos, sem desafios e, consequentemente, sem crescimento, sem desenvolvimento da própria pessoa. Então, esse é o papel do medo. O medo é uma emoção que quer sobreviver dentro de você, e ele entra, muitas vezes, como sendo um artifício de defesa. A própria defesa da personalidade, a defesa do ego. É lógico que nem todo tipo de medo ele é assim, desse jeito. Então, quando nós temos, por exemplo, nossa sobrevivência ameaçada, vem o medo. Então, muitas vezes, esse medo ele pode ser um objeto de precaução, né, que tira a gente de situações de perigo. Por exemplo, você encontrar um cachorro, né, na rua, vindo na sua direção, né, babando. Então, o medo, de uma certa maneira, faz com que a gente corra, né, suba no muro. Então, ele joga, né, toda a energia para as pernas, para os braços, né, ou para lutar ou para correr. Né? Então, em situações, por exemplo, onde a gente pode ter medo da Covid, por exemplo, então ficar em casa é uma precaução. E muitas vezes essa precaução é o fruto de um medo inerente que nós sentimos de precaução. Então, o medo, nesse aspecto, ele ele é positivo nesse aspecto. Porém, o medo que eu estou tratando aqui é do medo psicológico, aquele medo que atrapalha, aquele medo que interrompe, né, que fica no caminho e impede a gente de vivermos uma vida mais plena, de sermos realmente o que somos. Né? E quando a gente fala a respeito de ser o que somos, a gente tem uma noção de que a gente precisa de coragem. E quando a gente fala de coragem, a gente lembra que a coragem é o antagônico ao medo. Né? Então, muitas vezes, o que faz a gente nos livrarmos do medo é justamente ter a coragem de enfrentá-lo. E nem sempre nós temos a coragem de enfrentar nossos medos. Porque muitas vezes a gente pode ter aquelas pessoas que estão extremamente corajosas, né, destemidas, que vão para cima, que fazem as coisas acontecerem, mas elas também têm medo. Elas têm medo das coisas mais sutis, daquilo que é mais leve, daquilo que é um pouco mais sensível. Esse também é uma forma de medo que acaba impactando muito essas pessoas também. Então, agora eu vou falar a respeito de alguns tipos de medo. Alguns medos são medos básicos, que impedem todos nós de atingirmos os nossos objetivos e fazer exatamente aquilo que desejamos fazer. Todos nós temos todos esses medos estão arraigados dentro de nós, porém tem um ou dois desses medos que sobressaem, que são medos mais presentes, são medos que estão mais assim, visíveis no nosso dia a dia. Vamos começar aqui a falar de um medo básico, que é o medo de perder o controle
o medo de ser desrespeitado, o medo de se sentir fraco. Esse é um medo básico bem interessante, que faz com que as pessoas que sentem esse tipo de medo sejam pessoas mais destemidas, pessoas que busquem a coragem, pessoas que buscam a sobrevivência, aquelas pessoas que acham que tudo é uma ameaça, né? Aquelas pessoas que entram na perspectiva de entender que eu preciso me defender das coisas do mundo, então eu fico sempre muito na defensiva. São aquelas pessoas que se encoraçam, né? Colocam couraças para poder estar no mundo. São pessoas que buscam, de uma certa maneira, um pouco mais a agressividade, a assertividade, de ser direto, de falar o que pensa, de entrar em contato com competição, com coisas de eu sou mais forte que você, eu vou provar isso para você. São pessoas que, de uma certa maneira, se reconhecem no embate, na competição, na agressividade, muitas vezes. E isso o que é? É um reflexo de um medo. O medo faz com que as pessoas sejam assim. Então, por exemplo, se eu tenho medo de me sentir vulnerável, se eu tenho medo de me sentir frágil, fraco, o que eu vou ser? Eu vou ser o contrário, porque eu preciso impor a minha condição ao medo que eu sinto. Então aí eu começo a entrar em quê? Eu entro numa dualidade, ok? Para eu não me sentir fraco, para não me sentir vulnerável, o que eu preciso? Ser forte, destemido, corajoso. E aí eu entro no mundo dual, eu entro numa resistência, numa luta, né? Em relação àquele sentimento de medo que eu sinto dentro de mim, que está profundamente enraizado. É lógico que, com isso, quando eu sinto esse medo, o que na verdade eu estou querendo? Por que eu faço? Por que eu tenho esse medo? Eu tenho esse medo porque eu quero me sentir protegido, eu quero me sentir em segurança, eu quero me sentir não ameaçado. Então, para que eu tenha esse meu desejo, esse sentimento, eu preciso o quê? Enfrentar o medo através desses artifícios. Só que muitas vezes a gente não tem a noção disso. Muitas vezes a gente não tem a noção do impacto que nós estamos causando nas pessoas ao nosso redor. Então, muitas vezes as pessoas nos acham insensíveis, antipáticos, né? Que a gente não, na verdade, não está conectado com eles, indiferente. E isso tudo é reflexo do medo que a gente sente. Então é uma coisa muito estranha, né? Porque a pessoa ela mostra coragem, destemor e tudo mais, mas na verdade ela faz isso por medo. Medo de perder o controle da situação, medo de ser ameaçado, medo de se sentir frágil diante de uma situação, medo de se sentir fraco, medo de não saber fazer alguma coisa. Então vem a reação do medo que tira ele dessa perspectiva, mas causa ali também muitos mortos e feridos no caminho, por conta das pessoas que estão interagindo com ele, ou com ela. Então, aí o enfrentamento do medo, na verdade, é justamente fazer o quê? Acolher a fragilidade, entender como funciona essa coisa de se sentir vulnerável, de às vezes se sentir fraco e de não achar que não tem condições de fazer alguma coisa, ou até mesmo de pedir colo, né? De pedir colo para alguém, né? De recostar na cabeça no colo de alguém e se colocar numa condição de vulnerável nas situações. Muitas vezes o medo, ele impede a gente de ficar em contato com essas coisas mais sutis dentro de nós, porque nos impõe a condição de sermos fortes o tempo todo,
de enfrentar os problemas o tempo todo, de ser agressivo com as pessoas o tempo todo, né? E isso, logicamente, acaba causando impactos. Muitas pessoas, de uma maneira até intuitiva, principalmente as pessoas que têm esse medo como no primeiro plano, de uma maneira até intuitiva, aprendem, né? Porque muitas vezes o exercício desse medo, através da coragem, causa muito impacto, né? Então, e a vida não perdoa, a vida ela vem e ela vai trazendo mais situações para que você possa aprender com ela mesma. Então a pessoa vai percebendo e vai entendendo, através de muito sofrimento, de muita dor e sofrimento, perdas, né? Perdas de amizade, perdas de relacionamento, sociedades que se desfazem por causa disso, né? É mandar embora do trabalho por conta do comportamento, não saber se comunicar direito com as pessoas, se comunica de uma maneira ríspida o tempo todo. Então isso também traz para a pessoa a perspectiva de quê? Da mudança, da própria mudança. Mas geralmente essa mudança, ela é meio que a ferro e fogo. E quando a pessoa entra na perspectiva de saber qual o seu medo básico, existe aí um caminho mais fácil, o caminho da própria conscientização do medo que está ali, ou infligindo ele, né? E isso é uma questão assim, extremamente importante, no sentido de ficar mais atento, né? E não simplesmente reagir àquilo que vem do mundo com força, com veemência, com agressividade. É isso que o medo faz. Então, a pessoa, com o decorrer do tempo, começa a se sentir meio que sozinho, meio solitário, porque acha que ninguém... porque ele tem aquela perspectiva assim de que tudo é uma ameaça. Então ele acaba ficando sozinho. E chega até o ponto de ignorar as pessoas. Não estou nem aí para as pessoas, porque o que me importa aqui agora mesmo é eu estar sobrevivendo, eu estar bem aqui. Mas com o tempo as pessoas vão aprendendo, elas vão tendo a perspectiva, muitas vezes, do que fazer, do que falar. Então esse é o medo, né, daquelas pessoas que querem estar no controle o tempo todo. O medo de perder o controle, medo de ser fraco, medo de ser vulnerável em relação às circunstâncias que vêm do mundo. E também temos um outro medo, que é o medo de se sentir desconectado, de não pertencer ao grupo, de não ser considerado, o medo de perder as amizades. Então, as pessoas que têm esse medo como foco principal são aquelas pessoas que fazem o que for necessário para manter a conexão. Porque se ele tem medo de se desconectar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o possível para se manter conectado, para se manter ali com o sentimento de pertencimento a um grupo ou a uma pessoa específica, né? Isso faz com que, muitas vezes, essa pessoa se dedique mais tempo, energia, espaço para ficar em contato com tudo isso, porque ele tem medo da desconexão, então ele vai fazer o possível para manter isso. Ou seja, é aquela pessoa que vai ajudar, aquela pessoa que vai se mostrar disponível, aquela pessoa que vai se colocar na perspectiva do outro e, consequentemente, ser extremamente empático, né? Quem é que não gostaria de ter uma pessoa dessa ao lado? Uma pessoa que é amiga, uma pessoa que tem ali o ombro para oferecer, uma pessoa que concorda com tudo que você diz, né? Quer dizer, nem todo mundo gostaria disso, mas que é aquela pessoa que está lá por você o tempo todo, olhando por você, por uma palavra amiga, um sentimento forte, um coração grande, aberto, uma bondade inerente, né? Muito grande. E é sempre bom ter esses amigos por perto, né? Essas pessoas que por perto. Mas a gente entende que a motivação dessa pessoa de estar próximo do outro, ou se disponibilizar para as coisas do outro, é uma motivação de medo. A pessoa está ali porque não quer
perder a conexão, não quer pertencer. E geralmente as pessoas que fazem isso, elas ficam muito desconectadas, assim, porque esse medo ele é constante, ele fica aqui na cabeça o tempo todo. Então a pessoa, tudo que ela faz, e todo o movimento que ela faz é em prol do quê? É em prol de manter a conexão. Manter a conexão com as pessoas no trabalho, manter a conexão dentro do relacionamento familiar, né? Mas ele perde uma conexão com tudo isso. Quando ele faz esse movimento, né, para não sentir o medo, ele perde com isso. E ele perde a conexão consigo mesmo. Ele perde a conexão de fazer as coisas que ele deseja, que ele necessita, né? As coisas que ele quer. Porque não se coloca na perspectiva. E por que não? Porque o medo está atuante. Então, aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, até mesmo, de se entender o que está percebendo, o que está sentindo, o que quer, a necessidade, ele tem muita dificuldade para isso. Dificuldade, muitas vezes, de decidir coisas a seu favor. Porque, geralmente, por conta do medo, privilegia o outro, né? Então, você quer isso ou quer aquilo? O que você deseja? Né? Então, tem dificuldade para decidir, muitas vezes tem muita dificuldade de falar não para as coisas, acaba falando sim para aquilo que deveria ter falado não, e aí entra em enrascadas e não consegue se desvencilhar depois. E tudo isso por quê? Por medo. Medo de se posicionar, medo de ter opinião firme, medo de falar não, né? Medo de se colocar no primeiro plano, né? Medo de poder entrar na perspectiva, não, eu primeiro. Então o medo faz com que ele vá para o caminho oposto, ou seja, o caminho da disponibilidade sempre para o outro, né? Então esse também é um outro medo básico aí, que vale a pena ser explorado, porque ele é bem interessante quando a gente explora esse medo aí de uma maneira mais específica e mais detalhada. O medo de ser falho, o medo de estar errado, isso tem muito a ver com síndrome do impostor. Talvez seja o medo assim, que mais se aproxima com a síndrome do impostor. E as pessoas que têm esse medo básico, né, aí vale a pena a gente entender que todos nós temos todos esses medos, né, em algum grau. Porém, um ou dois desses medos são mais presentes, né, mas todos nós temos todos esses medos. Então, quando eu tenho medo de ser falho, de fazer as coisas erradas, de não ter qualidade naquilo, de ser uma fraude, como é que eu enfrento inconscientemente esse medo? Fazendo as coisas com qualidade, fazendo as coisas com diligência, né? Fazendo as coisas com afinco, com dedicação e muito bem feita, buscando até mesmo a perfeição. E isso faz com que eu entre dentro dessa perspectiva. Muitas pessoas não percebem esse medo, né? Esse medo de ser uma fraude, de não fazer as coisas com qualidade, mas se reconhecem como sendo pessoas que buscam a excelência extrema. Só que muitas vezes a busca da excelência extrema também tem os seus percalços, né? Que seria aquela coisa de ficar muito focado no detalhe, se tornar extremamente crítico, né, consigo mesmo e com as pessoas, né? Ter a noção de que muitas vezes a autocrítica exacerbada acaba batendo aonde? Na estima, porque nunca está bom, nunca está certo, nunca é o suficiente, né? E aí vem o impostor, né, da pessoa e fica falando ao seu ouvido: olha, precisa melhorar isso daí. Isso aqui não está bom, é melhor você refazer. Então é como se a pessoa tivesse a noção de ter um chefe interior,
É como se fosse uma régua interior que fica ali medindo todas as ações da pessoa, tanto as suas quanto das pessoas com quem ele interage. E quando, comparando o que vem do outro em relação àquela régua, a coisa não está adequada, fica furioso, irritado, acende a raiva, né? E fala, principalmente para aquelas pessoas que são mais próximas, né? Aquelas que são mais distantes, até aí o medo também interfere. Porque quando eu vejo alguma coisa que não está de acordo, mas é uma pessoa ou uma autoridade, uma pessoa que eu não tenho muita afinidade, o que que eu faço? O que que eu faço com essa minha raiva, dessa minha veemência de querer explorar e levar à frente? Eu engulo isso. E isso aqui vira sendo o quê? Uma raiva não expressa. E a raiva não expressa, a gente sabe que vira o quê? Vira ressentimento. Então eu posso ser uma pessoa extremamente ressentida, uma pessoa que está sempre irritada, né? Uma pessoa que muito conectada com o radar impressionantemente ligado para aquilo que não está correto. E sempre correndo para poder corrigir essas falhas, as falhas que vêm de si mesmo e as falhas que vêm das pessoas. Então, e por que tudo isso? Porque eu tenho um medo inerente de ser ruim, de ser uma falha, de ser um erro, de ser uma fraude. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou correr para que eu corrija as coisas em mim e no outro, para que eu tenha simplesmente uma sensação de a coisa estar correta, de tudo está certo. E isso, de uma certa maneira, alivia um pouco o meu medo. Mas só eu sei, ou só a pessoa sabe, o quanto que ela se esforça para poder atingir isso. E às vezes se torna até mesmo impossível atingir. Porque também tem aquela coisa, né, que quando a pessoa percebe que alguém não faz nada direito, o que ela vai fazer? Ela mesma vai fazer. E aí o que acontece? Acaba se sobrecarregando, né? Tirando da perspectiva de ter mais claridade em relação àquilo que está acontecendo. A visão do todo, né? Então essa daí também é uma visão da pessoa que se sente uma fraude, que não faz as coisas direito, é o medo de se sentir como sendo uma fraude. Isso também pode ser o fruto da síndrome do impostor. O medo de não ser amado. E esse é um medo extremamente profundo, né, no nosso âmago, porque vai fazer com que a pessoa, diante dessa perspectiva, diante desse medo, busque exatamente o contrário, né? Quer buscar a valorização, quer buscar o reconhecimento, né? Quer buscar o amor das outras pessoas. E para isso, logicamente, ela vai encontrar aqui uma estratégia específica. Então, qual é a estratégia, então? A estratégia, então, aí para acontecer, para, de uma certa maneira, amortecer um pouco esse medo, né? Ou poder se desvencilhar do medo, deixando claro que isso é uma estratégia, né? E que todos nós temos, em algum grau, esse medo dentro da gente. Então a pessoa ela se torna empática. Acho que é o primeiro ponto, é se tornar empática. Ela se mostra muitas vezes como sendo uma pessoa otimista, uma pessoa leve, uma pessoa feliz, uma pessoa que está sempre muito conectada com as coisas positivas da vida. E por que ela faz isso? Porque ela tem medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser desvalorizada. Então, quem é que não gostaria de ficar com uma pessoa que é para cima, que é positiva, otimista, leve, colorida, né? Isso tem um traço interessante, né? É uma estratégia justamente para burlar o medo que sente. Essas pessoas, geralmente, elas se conectam com o outro, são pessoas que buscam se vincular às pessoas, né? A qualquer tipo de gente, qualquer pessoa, né? Ela está ali disponível,
mas tem a preferência por alguns eleitos, né? Se conecta mais e melhor com pessoas com as quais ela imagina que possa trazer para ela uma maior valorização, um maior reconhecimento. Então se conecta com essa pessoa e se coloca na condição de estar disponível, de ser imprescindível para essa pessoa. E isso acaba sendo uma estratégia de própria valorização. Ou seja, quando eu tenho de mim o medo de me sentir desvalorizado, o que eu vou fazer naturalmente? Eu vou buscar a valorização, o outro sentir valor por mim. Então eu me conecto muito assim com essa coisa mais exterior, com a coisa mais exteriorizada. Ou seja, e o outro, para mim, né, acaba sendo um espelho. Então, se a pessoa está gostando daquilo que eu estou produzindo, eu fico bem. Se a pessoa mostra alguma desaprovação em relação àquilo que eu estou fazendo, eu fico mal. E aí o que eu faço? Eu vou melhorar, eu vou me entregar mais, eu vou fazer mais pelo outro, eu vou me doar mais para que eu consiga atingir aquilo que eu desejo, que é o quê? Ser valorizado, né? E ser visto, principalmente. E lógico que as pessoas que se identificam, né, com esse medo, o medo da desvalorização, o medo de não ser amado, vai fazer o que for possível para se provar o contrário. E muitas vezes pode entrar em terrenos perigosos, né, porque fazer coisas que são totalmente alheio à sua vontade. Porque elas também têm essa perspectiva de colocar no segundo plano aquilo que deseja, aquilo que necessita, aquilo que prefere, né? Então são pessoas que geralmente estão mais para ajudar o outro do que ajudar a si mesma. Então é muito comum a gente perguntar para as pessoas que têm esse medo, que se identificam com esse medo, perguntar assim para elas: bom, mas e você? O que você deseja? A pessoa poderia responder: isso não importa, eu estou aqui por você. Porque não consegue, se esquece de si também, né? De se colocar na perspectiva. Por quê? Muitas vezes porque acaba sendo uma disponibilidade mais estratégica. Ou seja, eu ajudo você, eu me coloco na perspectiva de ajudar você, mas eu quero valorização. Então é estratégico também por isso. E que muitas vezes ela pode chamar isso de reciprocidade. Tá? Então é uma maneira de poder ter a valorização, muitas vezes por uma condução mais orquestrada de uma situação, para que ela consiga ter a valorização que ela precisa. E essa valorização vai tapar o que? Um buraco que o medo produz, que é o medo da desvalorização. Então entra nessa perspectiva de ter toda a energia, espaço, tempo para aquela pessoa eleita, ou para aquelas pessoas eleitas, né? E só essa pessoa sabe o quanto que isso é extenuante, né? Tira a energia, rouba a energia, ao ponto da pessoa no final de semana não querer ver ninguém, não querer ficar em contato com gente, tem que querer ver, né? Porque está tão extenuado, porque isso tira e suga muita energia. Então essa também é a perspectiva, né, das pessoas que têm o medo de se sentir desvalorizado e de não se sentir amado. O medo de não se sentir importante, né? O medo de achar que não tem valor. E esse medo, ele é bem específico, né? Porque faz com que a pessoa busque exatamente o contrário, né? O outro lado da moeda, né? Que seria o quê? Se sentir útil. Como? Fazendo coisas.
se colocando na ação, na praticidade, se sentir valorizado por aquilo que faz, né? Porque o medo da inutilidade, o medo de se sentir inútil é muito forte. O medo de se torna uma pessoa com o desejo de se tornar importante, né? Porque o medo de não ser importante também é muito forte. Então isso faz com que as pessoas tenham assim uma percepção do que as pessoas precisam. Olha só que interessante. Eu quero me mostrar importante para você. Eu quero me mostrar útil para essa situação aqui. E eu quero ser valorizado por isso. Então isso faz com que a pessoa entenda que o mundo do fazer, ele é muito mais importante do que o mundo do ser. Porque o fazer é onde eu entro na perspectiva de combater o meu medo. Ou seja, quando eu estou fazendo, eu estou quebrando o meu sentimento de ser inútil. E quando eu me torno importante, eu também quebro esse medo de não me sentir importante. Então, eu encontro no fazer, no desempenho, na performance, uma estratégia para que eu possa enfrentar esses meus medos. Então, eu me torno um workaholic. Eu me torno, assim, uma pessoa que ascende muito rapidamente na carreira. Eu me torno competitivo. Eu mostro para as pessoas como é fácil fazer aquilo que para elas é difícil. Eu me torno eficiente. Eu me torno uma pessoa que onde tempo é dinheiro, eu tenho que ser rápido, né? E com isso eu vou mostrando para as pessoas a minha importância, o meu valor e o quanto que eu sou útil, tanto para aquelas pessoas com as quais eu me relaciono, quanto aquelas pessoas, quanto do lado profissional, né? Porque é muito importante quando as pessoas me enxergam que eu sou uma pessoa de valor. Parece que eu cresço mais, parece que eu fico mais, eu me sinto mais, eu me identifico mais com aquilo que as pessoas enxergam de mim. Ou seja, eu passo a me identificar, eu passo a me enganar de que eu sou aquilo que as pessoas enxergam. E justamente quando eu faço isso, eu amorteço o meu medo interior. E só eu sei o quanto que isso me custa, né, em termos de energia, porque tudo é muito pensado, tudo é muito calculado. Só que eu faço isso há muito tempo, então eu faço isso muito bem, eu sou muito rápido para fazer essas coisas. Eu mudo de acordo com a necessidade, principalmente a necessidade do que aquelas pessoas estão precisando, né? Eu enfrento, eu vou para cima, eu supero, eu me torno competitivo, porque eu quero ganhar, eu quero atingir o pódio, eu quero atingir eu quero ganhar o primeiro prêmio. Porque aí as pessoas vão enxergar o meu valor. Mas eu fico muito também conectado com essa coisa do mundo exterior, né? O mundo da casca, é o mundo do fazer, e totalmente, muitas vezes, alheio ao que eu sinto em relação a tudo isso, né? Ao que eu percebo em termos emocionais, o que eu lido tudo isso. Porque, de uma certa maneira, sentimentos e emoções atrapalham essa coisa. E muitas vezes sentimento e emoções podem me trazer a perspectiva do medo. E eu não quero isso. Então, muitas vezes eu posso evitar. Ou então, quando eu não evito, eu fico muito na superficialidade. E muitas vezes, de uma certa maneira, até mesmo atuando a emoção e atuando o sentimento. E quando eu me dou conta que isso acontece,
e como me dou conta que, por exemplo, que eu não tenho tempo para nada, né? E que, na verdade, eu estou numa correria desenfreada, sem ter muito objetivo, a não ser o reconhecimento, né? E de me mostrar uma pessoa importante, é lógico que isso pode trazer, né, uma condição financeira melhor, bens materiais, né? Então tudo mais, mas será que isso realmente preenche o espaço vazio ali, de se sentir assim? Então fica aí a perguntinha também para as pessoas que têm esse medo específico. O medo de não ser importante, o medo de não ser útil, o medo de perder a identidade. E quando a pessoa sente esse medo, né, ela justamente pode ir a fazer o contrário, se mostrar significante, se mostrar único, se mostrar exclusivo em alguma coisa. E isso acaba sendo, muitas vezes, uma obsessão. Tem aquele sentimento de não ser igual a todos é uma virtude. É uma virtude de quê? De combate, muitas vezes, ao medo inconsciente que sente, o medo da insignificância. Então, a pessoa que tem esse medo, ela pode ser sui generis, buscar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, né? Porque ela tem ali uma necessidade de mostrar uma identidade. Então a sensação é assim, fica uma coisa meio sem identidade quando tudo é muito igual. Quando tudo é igual, não tem uma identidade própria. Então a estratégia dessa pessoa, né, a pessoa que se conecta com esse medo da insignificância, é justamente a coisa de fazer diferente. Então são pessoas que se vestem diferente, pessoas que falam diferente, aparência diferente, né? Pessoas que não se incomodam com aquilo que as pessoas acham dela, mas desde que elas perceba que as pessoas acham que ela é diferente. Porque isso tem a ver com identidade, né? Então ela se identifica mais, né? Ela ressalta aos olhos, justamente por quê? Porque ela tem medo de perder a identidade, de não ter uma identidade. E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, busquem coisas que as pessoas nunca pensaram a respeito, né? Principalmente nas áreas da expressão, né? Qualquer tipo de expressão artística, por exemplo, isso é uma coisa bem interessante para as pessoas que se identificam com esse medo específico. E existem aquelas, né, que se identificam com a própria insignificância. Então, aquelas pessoas que se acham insignificantes. Elas se envolvem com esse medo. É como se ali, no envolvimento com esse medo, tivesse alguma coisa que as fizessem lembrar de sua própria insignificância. Então, ela se torna uma pessoa dramática. Uma pessoa que conta suas histórias, geralmente as histórias onde talvez ela não tenha se dado muito bem, né? E entra no drama. Mas o drama também só vale a pena quando tem pessoas por perto, né? Pessoas que estão ali dispostas a ouvir aquilo que eu tenho para falar, para dizer, né? E eu posso ter também essa coisa para reforçar mais a minha insignificância, é o movimento contrário aí, a coisa da comparação. Eu posso me comparar com o outro e na comparação com o outro eu me achar insignificante. E isso vai alimentando outras coisas, vai alimentando a minha melancolia, vai alimentando o meu sentimento de menos-valia, vai alimentando o meu sentimento de que essas coisas só acontecem comigo, né? E principalmente o sentimento de depressão.
Tudo isso causado pelo medo, né, da insignificância. Logicamente que o caminho, né, para poder suplantar esse medo é justamente sair dessa fantasia. E como faz para sair da fantasia? Ficando em contato com as coisas na realidade. Entrando em contato com uma coisa chamada equanimidade, ou seja, tudo que vem do mundo não me afeta. Eu deixo que essa coisa passe por mim, passe entre mim. E aí eu entro numa perspectiva de achar que eu não sou culpado das coisas, das dores e dos sofrimentos do mundo. Mas eu simplesmente enxergo a dor e o sofrimento do mundo, mas eu não me apego a isso. E o que eu faço em relação às dores e sofrimentos do mundo? Eu ajudo, eu me torno prático, eu me torno eficiente, eu vou ajudar como voluntário numa causa específica, ou seja, a vitalidade é o melhor antídoto para a depressão. Você se mostrar útil, você se mostrar presente, você se dispor do seu tempo, da sua energia para o outro, ou para os outros, ou para um projeto, ou para uma causa, né? Isso é uma coisa extremamente importante, porque tira a pessoa que se sente, que tem medo da insignificância, tira ela da condição do narcisismo, de achar que ela é insignificante mesmo, ou então daquela coisa de ir em busca exacerbada por uma identidade única, o medo de ser incapaz. Esse é um outro medo também que aflige as pessoas, é um medo de raiz, é um medo fonte, né? Que de todos esses medos de raiz, medos básicos, né, se arvora todos os outros medos. Então, uma pessoa que tem o medo da incapacidade, de ser incapaz, é aquela pessoa que vai fazer o quê? Vai fazer justamente o contrário. Buscar o quê? A capacidade, buscar a habilidade, buscar a eficiência, buscar a objetividade. Então, muitas vezes a coisa da incompetência, ela está conectada com aquelas coisas de não saber fazer alguma coisa, né? Ou de não ser hábil para fazer alguma coisa. Então a pessoa busca, através da informação, a competência que ela acha que precisa. Então a pessoa se torna assim, um ávido buscador de informação. Aquela pessoa que pesquisa, que prepara, que avalia, que examina, que investiga, né? E porque o medo é uma coisa básica, está lá há tanto tempo, então ele faz isso muito bem, né? Então é como se o mundo das ideias, o mundo da aquisição de informação fosse a coisa mais importante. Para o quê? Para combater o medo da incapacidade, da inabilidade. Então a pessoa se torna o quê? Coloca basicamente toda a sua energia nessa caixa aqui, né? Com suas ideias, com as suas elucubrações, né? Com seus pensamentos, né? E isso muitas vezes faz com que a pessoa passe muito tempo de sua vida nessa área aqui, se esquecendo totalmente de expandir a energia daqui para as outras partes do corpo, as emoções e também as questões mais físicas, né? Tem a ver com ação. Essa pessoa, por conta disso, ela fica muito conectada com as coisas que estão ocorrendo aqui na cabeça e não tem muito tempo para estar mais com as pessoas no social, ou então se colocar na perspectiva de se expor, né? Porque tudo isso remete, muitas vezes, à questão que pode ser questionado por alguma coisa e de se sentir incapaz por isso. Então, fica reforçado o medo. Então, ela se isola, ela fica mais na reserva, né? Segurando ali consigo mesmo todos os recursos intelectuais e também segurando consigo mesmo todos os recursos de energia, tempo, espaço, né?
que lhe é tão peculiar. Então são pessoas que falam pouco, são pessoas que são mais reservadas, são pessoas que buscam de uma certa maneira o isolamento. Quando estão em interação social, são pessoas que não conseguem permanecer na interação por muito tempo, é porque tem aquela sensação de que a energia se esvai, né? E tudo mais. Então entra dentro dessa perspectiva. E, logicamente, a possibilidade do melhor enfrentamento desse medo é achar de que se é competente, na verdade, e se colocar na perspectiva da ação, né? Fazer as coisas, né? Estar na perspectiva, estar dentro da praticidade, do objetivo, né? De fazer aquelas coisas que muitas vezes o medo impede de fazer. Porque muitas vezes o medo da incompetência impede a pessoa de realizar coisas, né, de se apresentar em público, ou de falar do projeto, falar até mesmo das coisas que sabe, que conhece, que muitas vezes são tesouros, né, que estão ali dentro da cabeça, porém, sem ninguém ficar sabendo que existe, né, justamente por conta disso, por conta do medo. O medo de se sentir sem apoio e sem orientação. Esse também é um outro medo que aflige muitas pessoas, em graus diferentes. Esse medo faz com que todos nós, né, em algum grau, nos sintamos ou temos a perspectiva de ficar em dúvida em relação às coisas que vêm do mundo e até mesmo as coisas que temos que fazer. Porque eu não me sinto orientado, eu me sinto, o medo de não estar orientado, o medo de não ter apoio, faz com que eu duvide de tudo, faz com que eu questione muitas coisas, porque eu preciso ter certeza. E quando eu tenho certeza, eu me sinto orientado, eu me sinto tendo a perspectiva de saber, e aí eu relaxo. Mas para poder chegar nesse patamar, eu passo por muitos ciclos aí de dúvidas, de questionamentos, de perguntas sem respostas, muitas vezes perguntas que eu respondo com outras perguntas, e aquilo fica um negócio muito grande na minha cabeça, sem eu ter a perspectiva de saber exatamente para onde que eu vou, o que eu vou fazer, né? E muitas vezes, olha só que interessante, eu posso até ter uma certa orientação e de um certo apoio, mas eu desconfio desse apoio, eu desconfio dessa orientação, porque eu tenho dentro de mim a perspectiva de que isso não é o suficiente. Por conta disso, eu tenho muita dificuldade de acreditar nas pessoas, de acreditar em mim mesmo, né? De achar que as pessoas estão fazendo alguma coisa de bom, sem eu ter que desconfiar. Eu desconfio muito, eu desconfio demais das pessoas. Então, muitas vezes eu venho com aquela história, né? Eu confio desconfiando. Mas isso não é confiança, né? E por que que eu desconfio disso? Porque eu quero ter o quê? Segurança, né? Porque o medo da dúvida, né? O medo de não acreditar em mim, o receio de não ter orientação e apoio é muito forte. Então eu preciso do quê? Ter certeza. Então eu tenho essa perspectiva de entender que eu tenho certeza naquilo que eu posso enxergar, naquilo que eu posso tocar, mas eu fico desconfiado quando a coisa é um pouco mais subjetiva. A vida, de uma certa maneira, ela é muito subjetiva. A vida é um mistério. E aí fica meio complicado, né? Como é que eu vou conseguir ter segurança numa coisa que é misteriosa, né? Então eu entro no mundo achando que tudo é um perigo, que tudo é uma ameaça, né? E sempre buscando o quê? Uma maneira de entender, de me preparar para aquilo que o pior está por vir. Então, aos olhos de muitas pessoas, eu me torno uma pessoa pessimista, uma pessoa que tem sempre a perspectiva do pior cenário na cabeça, né? Uma pessoa que questiona em demasia porque quer saber, né? Porque precisa de estar orientado para poder entender,
né? Para não entrar na dúvida, no questionamento, na procrastinação. Então essa acaba sendo a minha perspectiva. A perspectiva de querer saber. E quando eu não sei, o que acontece? Eu fico ansioso, eu fico preocupado. E quando eu fico ansioso e preocupado, eu me sinto perdido. E o medo de estar perdido sem orientação e apoio é o medo que eu não quero ter. Então, por conta disso, muitas vezes, eu acabo me reunindo em grupos de pessoas, né? Eu posso me juntar a pessoas que pensam como eu, que agem como eu, que se vestem como eu. E eu acabo me tornando uma pessoa assim, muito tradicional, uma pessoa muito que não quer correr riscos, que não quer fazer coisas novas, né? E, consequentemente, vivendo uma fatia muito pequena daquilo que poderia ser vivido, né? Dentro de uma perspectiva maior. E quando eu me entrego nas coisas do medo, eu entro nessa perspectiva de vivenciar o medo e, ao mesmo tempo, me sentir limitado em relação àquilo que vem de novo, da inovação, de uma amizade diferente, de uma coisa diferente daquilo que eu já estou acostumado a fazer, né? Aí, literalmente, eu fico com medo e eu não quero correr esse risco. Então, eu acabo evitando tudo aquilo que me traz essa perspectiva do medo. Eu, literalmente, me acovardo diante das situações nas quais eu sinto medo. Sem ter a noção de que, ao fazer isso, eu estou ampliando esse medo e restringindo o meu campo de vida, de visão de mundo ainda mais. Então isso também é uma identificação com o medo, né, de se sentir desorientado, perdido, né? E isso faz com que a pessoa fique em dúvida em relação a uma série de coisas. E, finalmente, o último medo que eu tenho aqui para falar para vocês, que é o medo de ficar preso à dor e ao sofrimento. As pessoas que têm esse medo específico, né, todos nós, de algum grau, temos esse medo específico, vão fazer o quê? Vão buscar aquilo, né, contrário à dor e sofrimento. E o que é o contrário à dor e sofrimento? Alegria, prazer, conforto, estado de êxtase, né? Otimismo. E isso também é um sentimento, é uma motivação, uma estratégia, né, motivada pelo medo. Ok, se eu não quero sentir aquilo, eu vou buscar o quê? O oposto, o contrário. Então são pessoas que podem ser assim extremamente alegres, pessoas que gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu não posso bobear, né? Eu tenho que ficar em contato com o prazer, com a alegria e muitas coisas o tempo todo, porque afinal de contas eu tenho que alimentar esse lado para que eu não sinta o medo, para que eu evite sentir o medo. Então eu abro muitas perspectivas, né? E de todas as perspectivas que eu abro, quando eu entro dentro de uma delas e ali eu começo a perceber que tem alguma coisa que me limita, alguma coisa que é tediante, alguma coisa que cheira a rotina, pum, eu já saio e vou para a próxima. Eu tenho uma intolerância em relação a isso. Uma intolerância em relação àquilo que é chato, aquilo que demora, né? Porque tudo isso pode me levar em contato com as coisas que me limitam, que me restringem, que é o medo de sentir preso à dor, sofrimento, ao tédio, né? Então eu estou sempre me movimentando, né? Minha cabeça está sempre buscando coisas diferentes, de uma maneira muito rápida, né? E sempre buscando, logicamente, tudo aquilo que pode me trazer prazer. A viagem, a aventura, a trilha, o esporte, né? Aquela coisa de conseguir fazer alguma coisa, né? Sempre tem que ter algo para fazer.
porque isso me tira da perspectiva de ficar no tédio do dia a dia, muitas vezes, né? E isso faz com que, por exemplo, eu seja uma pessoa assim que preciso ter ali a minha condição financeira interessante para poder alimentar tudo isso, né? E quando eu não tenho uma condição financeira adequada para neutralizar o medo que eu sinto, eu entro em pânico. Ou quando também eu entro na perspectiva de não ter dinheiro para fazer alguma coisa que eu quero, porque eu sempre quero fazer muitas coisas. Eu sou uma pessoa que posso ter, assim, muitos interesses diferentes, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Eu posso gostar de poesia, posso gostar de fazer sabonete, de estudar um teorema específico, cosmologia, fazer coisas, né, que não necessariamente estejam todas conectadas. Porque isso traz o quê? A perspectiva do novo, do diferente, né? Quando eu começo a fazer uma coisa e eu começo a fazer a coisa mesmo muito igual, eu mudo, eu troco, porque eu gosto de mudanças. Porque muitas vezes, quando eu bato na mesma tecla, eu sempre faço as mesmas coisas, isso me dá uma condição de que, isso aqui cansou, ficou um tédio. Ou então, quando eu me abro para fazer um projeto novo, alguma coisa que possa ser interessante para mim, eu vou fazendo aquilo com muito entusiasmo, com alegria, a coisa vai saindo, mas quando eu percebo que eu tenho que me aprofundar naquilo e a coisa começa a ficar tediosa, aí eu desisto. Aí eu vou em busca de outras coisas. Por quê? Porque eu sempre tenho que alimentar essa coisa de estar em estado de êxtase quando eu faço alguma coisa. E justamente para quê? Por conta do medo que eu sinto de me sentir preso ao tédio, à dor e ao sofrimento. Essa história de ficar em contato com dor, sofrimentos meus e das pessoas é meio complicado para mim. Porque muitas vezes eu não gosto de ficar em contato com isso. E quando eu entro em contato com isso, eu entro em contato de uma maneira muito superficial. Mas logo, logo já saio, né? E já vou fazer outras coisas para que eu possa aliviar a minha cabeça em relação a isso. Isso também o que é? Medo. Eu posso ser desorganizado, distraído, começar e não terminar por conta do medo. Então fica meio difícil para eu terminar um projeto, levar as minhas realizações a cabo, porque sempre fica muito pela metade. É como se eu gostasse de fazer a coisa até um certo ponto. E aí quando entra aquela coisa que é mais chata, aquela coisa que vai precisar de eu ir mais profundamente, vai precisar que eu fique mais horas pesquisando e trabalhando, aí é meio complicado para mim. Então, aí também tem aí esse impeditivo desse medo específico, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para oferecer para vocês, deixando claro que todos nós temos todos esses medos, porém esses medos, de uma certa maneira, aparecem no nosso dia a dia mais específico, porque eu posso me identificar mais com algum medo mais específico, né? Então, aí eu gostaria que vocês colocassem aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo, ou se vocês querem compartilhá-lo também, isso é possível. E até mesmo eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. Então, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar a respeito das coisas do medo.